A missão mais incrível, né? A missão mais terrível é do Flamengo. Porque você não vai tranquilo, porque seu time está, nesse momento, Cebolinha e Vinha, já era. Rascaeta tem probleminha, não saiu inteiro do jogo, saiu no começo. Pedro e Gabigol estão fora. Cruz também não está inteiraço. O que traz uma boa notícia para o torcedor do Flamengo é que em todos os jogos em casa o time do Bolívar tomou gol. E isso no mata-mata é cruel. Cruel. Mas você acha que é mais complicado? Você falou que a tarefa mais difícil é do Flamengo. Você acha mais complicado enfrentar esse cenário de altitude com os desfalques, mesmo tendo 2 gols de vantagem, do que, por exemplo, o Palmeiras ter que tirar uma desvantagem que tem contra o Botafogo? Sabe por quê? Galera, semana decisiva de Libertadores da América. E eu vou perguntar para você, quem tem a missão mais difícil para se classificar na Libertadores? Flamengo ou Palmeiras? O Flamengo venceu o Bolívar por 2-0, só que agora bem desfalcado, enfrenta o Bolívar na altitude de La Paz. Já o Palmeiras perdeu para o Botafogo e tem que vencer na sua casa por diferença de 2 gols. Então, levando em conta essas adversidades, quem tem a missão mais difícil para se classificar na Libertadores? É sobre isso que vamos falar aqui neste corte do programa Linha de Passe da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos canal ESPN. Já quero convidar você para chegar comentando, né? Fique à vontade, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Olha só que debate top, galera. Vamos lá. Esfacelar ainda mais o Flamengo, né? Temos aí o caso do Arrascaeta, que saiu no começo do jogo, e uma equipe que fisicamente, isso dito pelo Tite mesmo, né? Desmoronou no segundo tempo, Vitor Birner. E aí tem um confronto complicadíssimo, estou falando pela altitude, mas tem uma vantagem boa. Tudo bem, William? Tudo bem. Boa noite a você, Marra, professor Calçade, Jean, os fãs das fãs do esporte. Eu achei uma rodada de final de semana, os clássicos sem muitas surpresas. Sim. Meio como se houvesse uma continuidade daquilo que a gente vinha acompanhando. Você não achou surpreendente? 4-1 Botafogo? O placar, sim. Ah, tá. A atuação melhor do Botafogo sobrando fisicamente, num grande momento técnico, não foi surpresa. O Flamengo com problemas físicos se acumulando, também não foi uma surpresa. E se houver outros, não vai ser surpresa. O Tite, quando, entre aspas, foi mais enfático na última entrevista, isso tem a ver com essa questão física. Ele fala do calendário ali com bastante firmeza, ou seja, ele está perdendo a paciência. Subjetivamente, um diagnóstico que parece muito claro para quem vê os jogos. A missão mais incrível, né? A missão mais terrível é do Flamengo. Porque você não vai tranquilo, porque seu time está, nesse momento, Cebolinha e Vinha, já era. Rascaeta tem probleminha, não saiu inteiro do jogo, saiu no começo. Pedro e Gabigol estão fora. Cruz também não está inteiraço. O Luiz Araújo vetado no dia do jogo. Então você tem uma série de jogadores, né, que compõem o Pedro e Gabigol. Você tem o que seria o titular, o que é o titular e o que é o reserva. Então, assim, é tanto desfalque que mexe realmente na estrutura da equipe, que altera, que muita gente também pode falar, peraí, mas o Flamengo teve bons momentos durante a Copa América, sem esses caras. O Tite colocou em campo o que tinha. E o que existia era um time que competia muito, totalmente diferente. Mas ele tem bem menos agora do que ele tinha na Copa América. E ele tem menos agora. Bem menos. Então, assim, não restam muitas escolhas. Ele tem a vantagem. Poderia ter, né, aquela vantagem enorme, daria uma tranquilidade. Ele não vai com tranquilidade. E, aliás, o Bolívar está jogando agora. Está 0-0 com o San Antônio. Tem meio time dos que atuaram aqui, tá em campo. Eles vão entrar com tudo. Com tudo, com altitude, porque a altitude ela faz diferença. Para quem está aqui, não faz nenhuma diferença. Mas para quem está lá jogando, você pode ter na hora do jogo 5 graus, 4 graus. Por exemplo, na hora que a gente vai chegar lá quarta-feira, vai estar 4 graus. Nossa. Então, é muito frio, muito seco. A altitude interfere no teu comportamento no jogo e no comportamento da bola, dos atletas. E você não tem mais de meio time, você não está levando. Você está levando a vantagem, 2-0, que pode ser pouco. Pode ser pouco, é o seguinte, você toma um gol no começo, e aí o que traz uma boa notícia para o torcedor do Flamengo é que em todos os jogos em casa
o time do Bolívar tomou gol. Isso no mata-mata é cruel. Cruel. Mas você acha que é mais complicado? Você falou que a tarefa mais difícil é do Flamengo. Você acha mais complicado enfrentar esse cenário de altitude com os desfalques, mesmo tendo 2 gols de vantagem, do que, por exemplo, o Palmeiras ter que tirar uma desvantagem que tem contra o Botafogo? Sabe por quê? Porque quando você vai dar o pontapé no início, o primeiro toque na bola, você tem altitude na tua cabeça, pode ser dor de cabeça, você pode correr e não chegar, cada um vai reagir de um jeito. Então, você já tem altitude. E tem um time fracionado. Então, quando chegar com a tua vantagem, você tem 2 problemas para enfrentar. O Botafogo vem inteiro, o Palmeiras vai estar inteiro. Palmeiras, o Abel fez uma opção de levar uma equipe bem, né, com muitos titulares para enfrentar o São Paulo. Poderia ter feito como o Flamengo fez. Não fez. Resolveu encarar. Então, não dá para chegar na quarta-feira, são decisões que são tomadas e reclamar. Mas ele entra, teoricamente, em condições iguais, você não tem nenhum fator externo te atrapalhando. Né? Os 2 jogam em gramados sintéticos, então não dá para dizer, eu joguei no sintético, esse sintético, não estou acostumado, é o mesmo campo. É claro que o Palmeiras tem que tirar uma vantagem diante de uma equipe que está jogando muito bem. Sim. Ela tem força e qualidade. Ela faz um tipo de jogo que é o pior tipo de jogo que pode ter para o Palmeiras enfrentar. Às vezes você tem muita qualidade, mas na força você já dá uma jogo físico igualada. E técnico. Ele tem o jogo físico para encarar qualquer time. E aí o Jean, o Bines acredita num Palmeiras diferente, ou imagina que seria o ideal. São mudanças demais no Palmeiras, o Abel sempre mudou, mas agora são mudanças que mostram que você não está encontrando mais o rumo. Talvez as missões, tanto do Palmeiras como do Botafogo, sejam mais complicadas do que a do Flamengo. Porque, assim, para o Botafogo também não é fácil jogar no Allianz Parque do jeito que vai ser, do jeito que vai estar o clima, a empolgação e tudo mais. Eu entendo todas as dificuldades que o Flamengo vai ter, como o Calçade bem ressaltou, a questão da altitude e tudo mais. E acho até que se o placar tivesse sido 1-0 no Maracanã, aí eu estaria, talvez, de acordo com o Calçade. Mas se a gente olhar para as 2 últimas Libertadores, o Bolívar não venceu ninguém e pegou times bem mais fracos do que o Flamengo, mesmo o Flamengo desfalcado, não venceu ninguém por 3 gols de diferença, que é o resultado que ele precisaria para passar direto. Então, acho que apesar de todas as dificuldades, teoricamente o Flamengo ainda tem uma missão menos dura do que tem o Palmeiras, do que talvez tenham Botafogo, Fluminense e Grêmio também. Ele vai ter que jogar com o Bruno Henrique como referência na frente, estou imaginando. Eu imagino que vai ser isso. Eu iria tranquilamente com o Bruno Henrique. Eu também. Acho que não tem outra saída. Senão é o Carlinhos. É porque eu conhece a Libertadores, conhece o campeonato, está emocionalmente preparado. Diante desses problemas, o Tite tem 2 maneiras de montar o time. Uma é tentar, com aqueles que ele tem, reproduzir a ideia que a gente sabe que o Flamengo gosta de jogar. É tentar reproduzir aquele formato com os jogadores que restaram. A outra é olhar para a vantagem e criar um Flamengo diferente para jogar na altitude. Você acredita num Flamengo defensivo? Eu acredito. Eu acredito. Quinta-feira fala, gente, é o seguinte, do jeito que tá, vamos fechar a casinha. Por falta de opção. Exatamente, vamos fechar a casinha. Não dá para acabou. competir na altitude. E não tem ataque. Não é Não tem. Não é uma opção do treinador essa. É isso. Ou eu vou defensivo, ou eu vou atacar. Ele vai ser empurrado. Então ele terá que defender, porque ele vai ser empurrado. O jogo do Flamengo é um jogo de ter a bola para cadenciar o jogo e entender a hora que tem espaço para acionar, de preferência, o Bruno Henrique na força e na velocidade na frente. Torcer para ele chegar. É isso. E o número de jogadores que decidem as partidas no Flamengo e que vão estar fora é um número grande. Sim. Jogadores importantes. Jogadores titulares. Você pensa, inclusive, até, William, assim, eu estou sendo pressionado, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter a bola. A quantidade de jogadores quem faz esse trabalho normalmente? Quem faz esse trabalho ou não está bem ou está fora. Sim. Do jogador, ou o Gerson. Tirando isso, assim, esses caras precisam segurar a bola, precisam acalmar o adversário, precisam entender qual é a do jogo, do momento do jogo. Diminuir a velocidade do jogo. Exato, né? Mas com quem eu vou contar? Eu não tenho um Pedro para segurar a bola lá na frente, eu não tenho uma escapatória de um Gabigol, eu não tenho uma velocidade com um Cebolinha. Você não sabe se tem o Luiz Araújo, não sei se vai ter. Não tem um Arrascaeta, que é um jogador que faz brilhantemente o trabalho de segurar a bola, até sofrer uma falta e nisso segura um tempo. Eu acho que o jogo se tornou pior, bem pior. E com um outro agravante.
Se eu abrir falando aqui de confiança do Botafogo, talvez esse seja o maior momento de desconfiança do Flamengo. Do Flamengo. Porque quando o Flamengo dá essa cartada que mostra para o mercado, eu estou buscando um treinador de 2 Copas do Mundo, de uma comissão técnica internacional cobiçada por diversos times, eu estou buscando um cara que conhece Libertadores, é campeão mundial, inclusive. O Flamengo nunca pensou que 8 meses depois, 10 meses depois, ia tomar de 4-1 num clássico carioca. E o momento é um momento que gera essa desconfiança, porque esse treinador não toma de 4-1. A última vez que tomou... 2013. Exatamente. 11 anos. Então, agora é um momento de desconfiança mesmo, de, gente, o que a gente vai fazer? E ainda não tem jogador. Isso é que é uma coisa que é muito cruel para o Flamengo. O Tite, obviamente, é um técnico que gosta muito do jogo de controle, com e sem a bola. Principalmente com um time muito seguro. Você pergunta qual é a virtude principal dos grandes times do Tite? Estabilidade. Estabilidade. Como o Flamengo tem um elenco muito talentoso e com, eu não gosto muito dessa palavra, mas vou usar o DNA de resolver o jogo individualmente, o Tite foi se adaptando e adaptando o elenco às características dele, Tite. Porém... Está sem esses caras agora. Está sem esses caras. E o time não é exatamente o time tradicional do Tite. Porque o Tite passou a temporada inteira se adaptando a esses caras. E a quantidade desses jogadores que estará fora de campo é enorme num jogo de altitude. A grande notícia para o Flamengo é que é o Bolívar adversário. Por mais que o Bolívar seja melhor que as versões antigas do Bolívar e tudo mais, ainda é um time tecnicamente muito inferior ao Flamengo. E que pode sentir o peso de um jogo contra o Flamengo. Que pode sentir o peso de um jogo contra o Flamengo. Mas também vai ver nesse jogo, com os desfalques do Flamengo, uma grande chance de mudar um pouco a sua história na Libertadores, de criar um capítulo que é 9 pontos enorme. em casa. Ganhou do Flamengo, ganhou do Palestino, ganhou do Milionário. Eu acho que o Jean quer falar. Não, só que acho que tem um ponto importante também, que a gente nunca sabe, nesses jogos, que jogador vai responder melhor ou pior do ponto de vista físico. Tudo bem, o Flamengo até tem a base, do que aconteceu com alguns jogadores no primeiro jogo. Como ele já jogou com o Bolívar lá, imagino que a experiência dessa partida contra o Bolívar lá vai ser utilizada também para definição eventualmente do time que vai entrar em campo, ou seja, os jogadores que teoricamente vão sentir menos a questão física. Mas assim, uma das grandes vantagens que o Flamengo tem e costuma ter em relação aos seus rivais é poder mudar na hora que precisa. E esse é o jogo que talvez você mais precise em determinados momentos fazer mudanças, pelas razões físicas que eu citei. Então, eu até acho, a gente está falando dos desfalques e tudo mais, mas se você considerar que o Luiz Araújo vai conseguir jogar, que o Bruno Henrique vai estar à disposição, eu acho que o 11 que vai entrar em campo, na hora que a gente for ver a listinha dos 11 escalados, a gente vai ver um time muito forte. Porque você tem Gerson, você tem De La Cruz, enfim, você tem os dois na frente, você tem um time de qualidade, os zagueiros estão à disposição. O problema é essa talvez, ausência de possibilidades que o Flamengo costuma ter e que não terá, porque aí não tem jeito, quando você perde tantos jogadores de nível, essa possibilidade de mudança de acordo com o que está acontecendo fisicamente, ela vai ser muito menor. Então, talvez eu ache até que essas ausências todas, elas vão ser muito sentidas, sobretudo numa segunda parte de jogo, porque a gente sabe o quanto, muitas vezes as equipes que vão jogar nessa altitude, que não é uma altitude, 2.600, é uma altitude que realmente pesa, a gente sabe o quanto essas mudanças são importantes e na hora que tiver que mudar, e certamente o Flamengo vai ter que mudar, você não vai ter a mesma qualidade no banco. Eu só queria colocar uma tela aqui, eu sei que o Calçade quer falar, todo mundo quer falar mais um pouco aqui, porque... Então, para você, quem tem a missão mais difícil para se classificar na Libertadores? Mais uma vez, o Flamengo tem a vantagem de 2 gols, mas tem um adversário a mais, a altitude de La Paz, 3.660 metros. Já o Palmeiras joga em casa e tem 1 gol de desvantagem, só que pega um Botafogo que é muito mais time do que um Bolívar, só que o Bolívar tem ao seu favor a altitude. Então, cara, quem tem a missão mais difícil para se classificar, levando em consideração o time que entra em campo, os desfalques, as lesões do Flamengo, então, para mim, quem tem a missão mais difícil, mais complicada, é o Flamengo. Mesmo o Flamengo um time bom, um time forte, só que o momento, cara, não é tão confiável, não é confortável pelos desfalques. 5 desfalques
O Alan nem conta, tá? Porque o Alan é reforço, né? O Alan nem viajou. Então, assim, levando em consideração os desfalques e a altitude, eu acho que o Flamengo tem um adversário mais difícil, tem uma missão mais complicada pela frente. O Palmeiras pode fazer um gol, vai estar jogando em casa e pode levar para os pênaltis e pode se classificar, né, nos pênaltis. Agora, se o Flamengo toma um gol no primeiro tempo, cara, já vira um pandemônio, né? Eles vão finalizar de tudo quanto é jeito, pela velocidade da bola, né? No ar rarefeito, a bola ganha velocidade. Então eles vão finalizar de tudo quanto é jeito e de todos os lugares do campo que nós podemos imaginar. Eu vejo, cara, que será um jogo de ataque contra defesa. O Bolívar vai atacar muito o Flamengo. E o Flamengo tem que ser inteligente. Quando tiver a bola, tem que segurar a bola. Tem que fazer cera o máximo que puder, né? E jogar no contra-ataque. No segundo tempo, a coisa vai ficar feia, porque o pique, o gás vai acabar no segundo tempo, né? Pelo fator altitude. A gente viu isso acontecendo agora na fase de grupos da Libertadores, que o Flamengo perdeu lá por 2-1. Se perder lá por 2-1 ainda tá bom, porque o Flamengo se classifica, né? É isso, galera. Comente aqui, fique à vontade. Deixe sua opinião, é muito importante pra gente, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tomara que o Flamengo traga a classificação para as quartas de final da Libertadores. Se não, a crise vai se implantar no Mengão. Saudações rubro-negras. Fui!